Ave Maria, que é mais uma resposta ao sétimo dia, né? É correto, segundo a Igreja Católica, rezar na missa de sétimo dia pelos mortos? Olha só que interessante, né? Vejo padres falarem que devemos rezar pelas pessoas que já morreram. Tem verdade nisso? Professor, a Bíblia nos dá alguma orientação sobre orar pelos mortos? Eu tenho um carinho muito... Dá, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento, dá essa direção. A tradição e o magistério e a Escritura dá essa instrução. Mas vamos lá. Grande pelos teólogos católicos pelo seguinte: apesar de termos divergências doutrinárias, né, entre teólogos católicos e protestantes, eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelos teólogos católicos, porque apesar de certos erros doutrinários que eles têm, eles são muito... Não, você está com a verdade, você está com o ensinamento doutrinário em dia, correto com a Escritura. Mas a sua igreja veio do século XIX. E a primeira igreja protestante veio do século XVI. Qual verdade que isso está falando? Então não tem onde correr. É sobre o fundamento dos apóstolos. Precisos e dedicados na tradução, nas traduções bíblicas que eles fazem, né? Então, por exemplo, a tradução da Bíblia de Jerusalém, da Bíblia Ave Maria, a tradução ecumênica da Bíblia e outras traduções são traduções muito boas. Então, temos que valorizar e exaltar, né, esse aspecto muito positivo da teologia católica, né? E da teologia católica que obviamente tem milenar, né? Agora, nesse aspecto da oração pelos mortos, realmente aí é uma falha muito grande. Por quê? A oração pelos mortos tem só como base um livro apócrifo, que é 2 Macabeus, capítulo 12, dos versos 43 a 47. Não tem base nos livros bíblicos inspirados, porque em Romanos 14, 12... Tem sim, que foi a reforma protestante que tirou esses 7 livros da Bíblia protestante. A Bíblia católica tem, porque a Igreja Católica ela persevera e prevalece a Escritura toda, inspiração pelo Espírito Santo. Interessante, né? Foi a reforma protestante, mas segundo Macabeus ali, 10 fala, 12 fala, 43 até 47. E tanto o apóstolo Paulo orou também pelo morto. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso, não há base bíblica para a oração pelos mortos, porque... Engraçado, como ele citou aqui, segundo Macabeus 12, 43 até o 47, por que ele não leu para mostrar? Agora está usando Romanos 14, 12, Hebreus 13, 3, 15 e 2 Coríntios 6, 2. Totalmente texto ao contrário, provando a oração pelos mortos. Mas vamos lá, eu vou provar para ele que esse cara está equivocado. Salvação é algo individual e que só pode ser adquirida essa salvação em vida, de acordo com 2 Coríntios 6, verso 2 e Hebreus 3, 13 a 15. Agora a minha resposta, né? Ó, lá no primeiro livro, Gênesis 5, capítulo 50, ó, Jacó morre. Jacó é o pai de José. Eles fazem um pranto de 7º dia, que é a missa do 7º dia. Olha só que interessante, ó. Em Gênesis 1, José lançou-se então sobre o rosto de seu pai e o beijou, chorando. Ordenou depois aos médicos que o serviram e embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, que é Jacó, né? Gastaram nisso 40 dias, que é o tempo necessário ao embalsamento. Os egípcios choraram durante 7 dias. É só que interessante. Fizeram um pranto de 7 dias, que é hoje na atualidade a missa do 7º dia. Vamos lá, pastor. Em Êxodo 34, quando Moisés morre,
É só que interessante. Hum. Vamos aqui em 2 Timóteo 1, 16 a 18. O apóstolo Paulo orando pelo um morto, pelo seu amigo. O apóstolo Paulo, no Velho Testamento, fizeram o pranto de 7 dias a Jacó, Israel. Agora o apóstolo Paulo orando pelo seu amigo. Olha só que interessante que tanto lá a tradição, os primeiros cristãos acreditavam. E também no Novo Testamento, os apóstolos acreditam. Primeiro Timóteo. 2 Timóteo, né? Olha só que interessante, ó. Ó, pastor. Na Escritura, ó, o apóstolo Paulo orando pelo um morto. O Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onífora, que muitas vezes me confortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me a na solitude de me encontrar. Encontrou. E o Senhor lhe conceda graça, ó, morto, hein? De obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Sabes melhor do que ninguém quando bom serviço ele prestou em Efésio. Os apóstolos sabiam que tinha purgatório. Como vai dizer aqui em 2 Coríntios, olha só que o apóstolo Paulo fala, o apóstolo Paulo já sabia. 5:8, ó. Estamos, repito, cheios de confiança. Cheio de confiança. Preferimos ausentar-se desse corpo para ir habitar junto do Senhor. Ele sabia que quando ele morresse, ia ter algo aguardando ele. Por isso que ele estava orando pelo seu amigo. Os caras não citam aqui porque ele cita 2 Macabeus, porque eles falam que é um livro não inspirado, tal. É um livro que prova também. Que naquele tempo não tinha Santa Missa. E 1 Macabeus também, Hebreu cita também. Olha só que interessante, ó. 2 Macabeus 12, 42 até 46. Olha só que interessante, ó. E puseram-se em oração para implorarem o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exaltando a evitar qualquer transgressões, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa do pecado. Em seguida, organizaram uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Cada belos santos modos de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitaria, teria sido em vão e superfluo rezar por eles. Olha só que interessante. Mas ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morreram piedosamente. Era um bom religioso. Olha só que interessante, ó. Pensamento. Eis que ele pediu um sacrifício expiatório, ó, para que os mortos fossem livres da sua salvação, das suas faltas. Quer dizer o quê? A Santa Missa faz a atualização do sacrifício de Cristo. A Santa Missa. Por isso que ali quando você vai lá na missa, ali, logo na entrada, você deixa intenção do fulano ciclano. Pela saúde do fulano ciclano. Porque
naquele tempo o povo já acreditava, porque naquele tempo não tinha Santa Missa. É isso que os adventistas querem distorcer. Porque, ó, olha só que interessante, cara. Gênesis 53, 2 Timóteo 1, 16, 18. Que interessante, né? Agora você cata aqui em... É Deuteronômio 34. Olha só que interessante. Mostrei lá no Novo Testamento que o apóstolo Paulo orou por um morto. Mostrei aqui em 2 Macabeus 12, do 43 em diante. E mostrei em Gênesis 50, do 1 ao 3. Agora eu vou mostrar no Velho Testamento também, ô pastor. Deuteronômio, versículo 34, a morte de Moisés. Olha só que interessante, versículo 6. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como o Senhor decidira. E ele entrou no vale da terra de Moabe, de frente de Bet-Fegor, e ninguém já soube o lugar do seu sepulcro. Moisés tinha 120 anos no momento de sua morte. Sua vista não se tinha enfraquecido e o seu vigor não se tinha abalado. Os israelitas choraram. Ó. Olha só que interessante. Durante 30 dias nas planícies de Moabe, e passando esse tempo, acabaram os seus dias de pranto, consagrando o luto por Moisés. Olha só que interessante, pastor. Agora você fala que a Igreja Católica está errado na sua conduta, no seu ensinamento, que lá os primeiros cristãos, ó. Que interessante, ó. Deuteronômio 34, versículo 9, ó. Não, 8. Os israelitas choraram durante 30 dias na planície de Moabe. E passando esse tempo, acabaram-se os dias de planto, consagrando ao luto por Moisés. Tanto José, Moisés, o apóstolo Paulo. Agora você vem falar para mim que a gente está errado na nossa conduta, no nosso ensinamento, a igreja ensina. A igreja ensina que está na Escritura, porque a Escritura vem da igreja. O apóstolo Paulo orou pelo morto, o José orou pelo seu pai e fez um pranto de 7 dias. Os israelitas ali choraram o pranto de Moisés por 30 dias. O luto ali, ó. É costume, povo de Deus, é costume. Não é uma igreja que veio de fundamento de homens, que segue a Bíblia por uso pessoal, interpretação pessoal. Por que estão fazendo isso? Porque não tinha a Santa Missa ainda. Olha só que a Santa Missa é que ora pelos esses mortos. Tanto que quando a pessoa morre ali, vai o sacerdote orar pela intenção desse morto, porque ele era agregado à comunidade. A missa do corpo presente, né? Agora de vocês de 27 dias, eu não sei que ensinamento vocês têm. Sua igreja veio do século XIX. Tem que guardar o sábado. Que o domingo restou no domingo, os apóstolos se reuniam no domingo. O Espírito Santo veio no domingo, e o João, o discípulo amado, teve a revelação no domingo. O Cristo soprou o Espírito Santo sobre aqueles apóstolos no domingo. Olha só que interessante. Se eu for procurar mais texto aqui, tanto no Velho Testamento no Novo, vai ter mais. Aqui é um resumo só. É simples. Essa é a minha resposta a essas igrejas filhas de homens. Porque a minha missão é essa. Salve Maria, eu sou missionário, Zé Roberto.